Porque a primeira coisa que eles fazem é mandar uma mensagem como: "Oi, fulaninha, eu também tenho 7 anos, eu também tenho 10 anos, meu nome é Silvia", e não é a Silvia. Por isso que é importante nessa conversa a gente falar de abusadores, sendo diferente de pedófilos. Nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. O tema dessa semana é um tema muito importante e traz um impacto muito forte para a sociedade, então é muito importante a gente falar sobre isso, que é sobre abuso sexual na infância. Afinal de contas, você já parou para pensar que às vezes o problema não tá na rua e sim muitas vezes dentro da sua própria casa? Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso com a minha convidada Mariana Ruski, ela que é fundadora e CEO da escola Senses School Montessori, uma escola montessoriana, e que ela, na semana passada, ela nos trouxe muita informação a respeito de como educar os nossos filhos para respeitar as mulheres, tudo, para que não se torne um agressor. E hoje nós vamos entender também, né, agora sobre esse tema. E o episódio anterior é importante para que a gente formem filhos para que também não sejam abusadores, né? E caso o seu filho também esteja passando por alguma situação de risco, você facilmente consiga identificar esses sinais que são importantes para você entender se algo está acontecendo dentro da sua casa ou dentro da sua família. Então seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, como sempre, Cláudia. Esse é um espaço muito especial, um assunto que eu sei que não é o mais divertido, mas que eu espero poder mostrar para vocês a urgência que ele tem e o impacto que ele tem também. Para que vocês consigam entender a urgência desse tema, a gente vai começar a trazer os números para que vocês entendam a gravidade desse tema. Porque a gente acha que o abuso acontece somente com mulheres adultas, mas vocês vão ficar chocados porque eu fiquei. Eu também. Realmente, eu acredito, Cláudio, que a gente, parte do problema onde a gente está como sociedade vem da desinformação. A gente não tem como lutar contra algo que a gente desconhece. Ainda mais algo que é tão silencioso, algo que ainda é tabu. Então, grande parte do meu trabalho é, pessoal, vamos endereçar o elefante na sala, vamos puxar esse assunto para a luz, porque tem gente muito especial que depende de nós. A sociedade que nós somos e que nós seremos está sendo agora prejudicada e atacada de uma forma muito covarde, mas que a gente precisa conversar para poder virar esse jogo, né? E um problema antigo que hoje é mais comum os adultos mencionarem sobre isso, Uhum. aspectos que passaram na infância, que talvez pegou muita gente surpresa, até da própria família, que nem Oh, sabiam o ocorrido, mas eu acho que tudo isso contribui para que esse tema seja amplamente agora debatido e discutido, mas novamente eu fiquei impressionado não só com os números, mas eu já recebi alguns conteúdos por meio da Senses também a respeito, né? Vocês não vão acreditar, então fiquem ligados, porque vocês não vão acreditar no perfil da pessoa que é abusadora. Eu fiquei assim extremamente chocado, porque a gente imagina aquele monstro e não é. E o reflexo disso foi uma notícia recente que saiu de um médico, prestem atenção, um médico que abusava da sua neta, né? Todos acompanharam essa matéria, então só para vocês entenderem a gravidade do tema. e é engraçado, Cláudio, que você falou que ficou chocado com essa notícia, mas esse é o padrão, né? Infelizmente, me dói dizer, mas a gente vai ter que falar verdades doloridas aqui, justamente para a gente conseguir enxergar o problema. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi um gráfico, eu vou narrar um pouquinho ele para a gente dar uma destrinchada, sobre a evolução da quantidade de registros policiais de estupro e estupro de vulnerável no Brasil.
Qual que é a diferença de estupro e estupro de vulnerável? É importante deixar isso claro. Estupro de vulnerável são pessoas que têm algum problema mental, que não conseguem se proteger, ou estão numa cadeira de rodas, ou estavam embriagadas, ou crianças até 14 anos. Então, a lei entende que até 14 anos você não tem possibilidade de consentir. Então, você e ela interpreta isso de forma absolutamente correta, diga-se de passagem. Então, você não tem capacidade de consentir, não existe relação sexual com um menor de 14 anos. É sempre um estupro de vulnerável, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de trazer para a gente começar a contextualizar a conversa, que eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender o mundo que nós vivemos, que é o que as pessoas ainda definitivamente não entendem e é muito chocante. É o número imenso e absurdo de casos de violência sexual que nós temos no nosso país. E que, além de ser imenso, ele também só vem aumentando. Então, é muito duro, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente fale, por mais que as mulheres tenham conquistado mais espaço, por mais que isso seja um tema de segurança pública, o número só cresce. Na verdade, o único momento que teve uma queda um pouco mais acentuada foi em 2020, deve ter sido em função de pandemia que as pessoas ficaram mais isoladas, porque senão Exato. teria subido também, né? Mas o entendimento é que foi uma diminuição de registros, não de casos. Entendi. Porque tem um gap aí. Existe um gap muito importante aqui, que é o que eu quero trazer também, que é um número que não está nesse slide, mas que é um tapa na nossa cara, que é o número de subnotificação de casos de violência sexual. Violência sexual é subnotificada em 92,5%. Uau. Isto é, de cada 100 casos, 92,5 ficam em silêncio. Então o número é 12 vezes maior. Exato, exato. Esse número são os casos registrados. Este E número como consegue quantificar as subnotificações? é muito difícil e a gente vai permear nossa conversa com isso, porque se não é notificado, como é que eu sei? É relatado. Não é relatado, estatisticamente, pelo que os profissionais de saúde ficam sabendo, pelo que a gente analisa de outras fontes, a gente chega a esta estimativa de subnotificação. Ou Pode seja, ser pode ser ainda mais. maior. Pode. Por exemplo, existem, no caso de meninos que também são violentados, a gente sabe que a subnotificação é ainda maior. Em zonas regionais mais distantes, a gente sabe que é ainda maior, mas existe uma estimativa de subnotificação absurda. Bom, isso é fácil a gente entender, porque nós tivemos recentemente um caso aí, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem, né, de uma pessoa super conhecida que teve um relatório lá que apontou, até saiu uma série, né, de uma pessoa extremamente influente, mundialmente, principalmente no mundo político, que tinha toda uma pirâmide aí de abusos sexuais infantil, né? Há E, anos. e a gente só soube da gravidade disso quando um grupo muito pequeno denunciou, e aí quando isso acontece, vem à tona, aí chove, né? Aí chove os casos que ninguém estava sabendo. Então aí você vê que a amplitude é muito mais. Exatamente. É muito grande. É muito grande e é um crime muito silencioso. Então, eu queria aproveitar o impacto triste dessa curva, que ela em si já é terrível. Se você coloca que você tem que fazer vezes 12, aí ainda é pior, esses 10 a 12. E o fato dela continuar crescendo. E eu queria perguntar para você, Cláudio, por que que você acha que a subnotificação é tão grande? Medo, vergonha, Perfeito. É a resposta que eu receberia de 99,9% das pessoas. E é ameaça, verdade também. É verdade. Existe o medo, existe a vergonha, existe retaliação e existe muito a questão de acharem que não vão acreditar em mim e que nada vai acontecer. Então, a de mulher impunidade, adulta, né? eu vou falar, eu vou me expor e não vai acontecer nada, porque de fato a estimativa é que apenas 1% dos estupradores vão presos. 1%. Mas
Ainda assim, nenhum desses motivos que você comentou e que eu trouxe são a verdadeira causa raiz desse número tão grande de subnotificação. A causa raiz principal é a idade das vítimas. Faz sentido. Não tem como uma criança de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 12 anos, saber sequer o que fazer para notificar a polícia. E eu vou pedir para a gente subir o primeiro gráfico agora. Aí entra um pouco o episódio anterior que a gente falou, a falta de comunicação, né? Que aí também tem isso, né? Ah, se eu for falar, podem brigar comigo ainda, né? Isso a gente vai entrar também no modus operandi do abusador, que isso vai aparecer. Mas eu queria antes mostrar, essa é a curva dos casos de violência sexual por idade. Nossa, é um pico violento na adolescência ali. Um pico violento na pré-adolescência, É, ali por volta dos 12, 13 anos. Se eu mostro essa curva para qualquer pessoa, ninguém entende o que que é isso, porque todo mundo imagina que uma curva como essa vai começar bem baixinha, bem baixinha, bem baixinha, bem baixinha, e vai começar a aumentar ali nos seus 18, 20, 22 anos, segurar até uns 30 e começar a baixar, não é mesmo? Ninguém imagina que o inferno tem porão e que as principais vítimas de violência sexual de longe, mas de longe, são as crianças. Não são as mulheres, embora as mulheres sejam muito vítimas. Sim, eu não quero minimizar isso de jeito nenhum. A vítima típica de violência sexual no nosso país é a criança. A imagem que a gente tem da mulher adulta, sozinha, em via pública à noite, sendo abordada por um estranho que ataca ela e comete a violência e some, existe, mas não é o default, não é o típico. O típico é a criança dentro da sua própria casa sendo abusada por um conhecido, geralmente um familiar. ah, eu tô chocado com esse gráfico. Se quiser passar para o próximo, que ele dá é a mesma coisa, mas ele traz um pouquinho mais em números, né? Então, em porcentagens, a gente vê aí que o pré-adolescente, ele é realmente, aqui olhando mais a barrinha vermelha, né? Que ela vai te passar sobre o total, 1/3 são eles, mas o que é muito chocante é o 0,4, gente. É, O 0,4 é mais abusado do que o 18, 24, são bebês. do que qualquer outra faixa dessa. São bebês, são bebês. São bebês com cordão umbilical. São meses. E os 5 a 9, o pico aí dos 10 ao 13, e depois na adolescência começa a cair de novo. Então, esse é um gráfico que eu acho muito importante porque desconstrói, como eu disse, para a gente poder enfrentar um problema, a gente precisa conhecer ele. E eu não estou diminuindo o problema aqui nas faixas mais velhas de forma alguma. Mas o problema da criança e do adolescente é muito É ignorado. muito. Ele é um tremendo desconhecido. Ninguém imagina uma coisa dessas. Ninguém imagina. Isso aqui é um choque para todo mundo que olha. Eu fiquei curioso agora nessa estatística de 0 a 4 em relação ao conceito do estupro. Ele envolve, dentro desse conceito, o aliciamento também é considerado o estupro, é isso? Você filmar, por exemplo, você vender, você tocar a criança, o que que é considerado estupro? Não necessariamente você precisa ter o toque físico. Sim, isso que eu acho que é importante a gente esclarecer, né, para o pessoal esse conceito. Muitos abusadores, eles, por default, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil do abusador, ele não quer deixar marcas físicas, porque não é um lobo solitário que vai sumir amanhã, é alguém próximo, que quer manter aquela violência acontecendo mais tempo e não quer ser descoberto. Então, ele é mais cuidadoso com marcas físicas. Então, você tem, por exemplo, abusadores que filmam a criança, que fazem toques mais leves, que mostram cenas explícitas para as crianças, que gostam de mostrar o próprio corpo ou gostam de ver ela e pedir para que ela fique em posições determinadas, mas que não necessariamente existe uma penetração, por Sim, exemplo, sim. né? Então, existe redes de pedofilia que pagam muito caro quanto mais jovem for a criança. E daí você entra em abusadoras mulheres também.
que fazem esses vídeos para vender, né? Então, Teve um caso também, acho que de uma avó que vendia, exato, o né, piloto das do netas, tudo, avião, né? exatamente, exatamente. Então, casos de mulheres abusadoras também são mais subnotificados, porque a mulher tem essa reputação de ser menos violenta, ela geralmente facilita o crime e não comete, mas é igualmente imputável, porque é considerado sim que Sem ela dúvida. participa, sem dúvida, e ela é menos, quando comete o crime diretamente, menos violenta, e ela tende a se sentir mais segura por sua condição de mulher. Mas é muito importante a gente lembrar duas coisas que ficam perdidas e que são ainda mais sensíveis à subnotificação. Uma, mulheres podem abusar também. E duas, meninos são vítimas também. E mais subnotificado que meninas, porque existe aquela questão de, é menino, não sei o quê, não vai ser tão ruim assim, vão dizer o que dele, e ele sofre tanto quanto, inclusive com esse silêncio e essa negligência após o abuso. O abuso em si é uma violência, mas quando a vítima sente que aquilo foi mitigado e negligenciado pela sua rede de apoio, Aí a porta que ele tem, né? aí é uma segunda violência muito grande, tá? Vamos dar uma olhada agora no próximo slide sobre quem são o lugar de ocorrência. Eu acho que é importante a gente trazer também para tipificar. Esse número também impressiona. Impressiona demais. É muito duro, é muito duro. Infelizmente, o que a gente tem aí, todos esses dados são do Anuário de Segurança Pública mais recente que a gente tem, que é referente ao ano passado, tá? Então, o que esse gráfico está contando para a gente dentro do estupro de vulnerável? 68% praticamente é em casa. E outros 21% é na casa de avô, na casa de amigos da família. São lugares familiares. Então a gente Ou tem seja, quase 90% é familiar mesmo. lugares familiares, lugares de confiança da família. Não é na rua, não é no hotel fazenda, não é onde a gente costuma ter mais medo. É onde a gente costuma estar mais tranquilo, onde a gente acha que essa criança está mais segura. Você sabe o que mais me preocupa nisso tudo? É que é tão insano, é Sim, tão insano, que eu tenho um receio de quem assiste falar eu assim, sei. assim, Você é não louco? consigo, não consigo acreditar um negócio assim desse, porque é aquele negócio. Só vou acreditar, parece que só acontece no vizinho, É, sabe? Nunca vai acontecer com a gente. é, Mas é tão normal, que você fala, caramba, é, né? Isso pode estar acontecendo na minha casa, eu não estou sabendo, é. né? Então, mas é tão insano que eu tenho esse receio, sabe? Porque Sim. Quem que vai acreditar em mim? Não é assim, possível. nossa, eu controlo tanto que entra na minha casa, não sei o que, tal, tal, e é da onde a gente menos espera, né? Exato. Por isso que existe esse ativismo e essa preocupação tão grande que as pessoas entendam isso. Por quê? A gente vai tipificar o agressor também. Vamos conversar um pouquinho sobre quem é esse cara e por que esses números são assim. Só queria fazer uma pergunta. Uhum. Aqui, eu não sei se você tem algum outro gráfico que vai falar sobre isso, mas você falou sobre mulheres abusadoras e homens. Isso também envolve, por exemplo, babás? Tem uma incidência grande sobre isso? Sim, Como que é? sim, envolve babás. Eu acho que o próximo slide tem um pouquinho quem são os agressores. Eu não sei se eu trouxe aqui. Ai, Então, quem que costuma ser os agressores? Vítimas com 14 anos ou mais, não é o nosso caso, a gente está aí nas colunas em amarelo, né? O 0 a 13 anos. 60% é alguém da família. A maioria desse alguém da família são pais e principalmente padrastos. Pais padrastos, seguidos de avós e tios, seguidos de irmãos e primos. É a maioria dessa coluna em amarelo. Outros conhecidos. engraçado que eu achei que fosse mais primos. É que vai do acesso. Um dos pilares que viabiliza o crime é o acesso. Então, se você tem um primo que tem muito acesso à criança,
nessa família o risco é maior aí. Mas geralmente você tem os irmãos mais velhos morando na mesma casa. Que o pessoal mais antigo assim até brinca, assim, aquele negócio, brincar de médico com primo, É, aquele aspecto todo, né? exato. Mas é alguém dentro da família e esses outros conhecidos geralmente são pessoas de confiança da família. Então, como você viu, o médico, o amigo, o vizinho, o advogado da família que está sempre lá, o pastor da igreja, o padre, pessoas que frequentam a sua casa e que são da sua confiança, amigos de infância, do pai e da mãe, pessoas familiares à vítima. E os desconhecidos aí é uma, é uma taxa significativa, obviamente, mas que não se compara ao que é familiar, ao que tem acesso e ao que está sob o nosso radar, acima de qualquer suspeita. Aquelas pessoas que você diz, o quê? Ele? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, eu acho que agora é importante a gente falar sobre essa pessoa também. Sem dúvida. Mas assim, quando você é É até muito difícil falar difícil, sobre isso, eu mas sei, é horrível. quando você olha todas essas estatísticas que estamos sintetizando, mas Uhum. com certeza você viu cada detalhe disso, né? O que mais te choca nisso tudo? Depois eu vou falar o que mais me choca, mas o que mais te choca sobre isso? É, olha, eu perdi já muitas noites de sono, principalmente quando eu comecei a estudar o assunto. Porque essa revolta que você está sentindo, eu acho que essa falta de esperança no ser humano, sabe? Como, o que mais me choca é como que uma pessoa que tem pele, osso, olho igual eu, braço igual eu, é capaz de uma coisa tão hedionda que é um estupro de uma criança. Não é um crime de autodefesa, não é alguma coisa que você precisou fazer, é algo planejado contra uma criatura absolutamente vulnerável e extremamente perverso. Então é esse medo de que, gente, o que somos nós? É, Que é isso? Como podem tantos? Como podem tantos casos tão horríveis? O que isso diz sobre o ser humano? Você começa a desconfiar de todo mundo, Cláudio. não tem a menor dúvida. Na hora que você olha isso, você não consegue ter paz. Não, você não consegue ter paz. A gente vai conversar um pouquinho sobre como ter um pouco de paz, mas realmente é muito difícil ter paz. E aí entre os conflitos, né? Porque na semana passada a gente falou sobre a importância de não super proteger os filhos, mas quando a gente vê isso, a gente acaba indo para uma linha de super defesa e super proteção também, né? Colocar eles numa doma lá, né? Não vai sair de casa. Vai amarrar aqui no pé da mesa. É extremamente complexo esse tema. Extremamente complexo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger. Só para acalmar um pouco os corações, eu não tenho a resposta para tudo, mas existem abordagens. Mas o que mais me choca nisso tudo é a questão de ser familiar e principalmente pai. Eu, como pai, fico indignado. Eu fico indignado. Para mim, tem que ser muito. É. É muito maluco pensar num conceito desse. Para um cérebro saudável, é impensável, porque existem configurações humanas de empatia, de solidariedade, de amor, que precisam ser violados de uma forma tão grande para viabilizar um crime como esse, que é, para um cérebro normal e saudável, é inconcebível. Aí que está o problema. Porque o trem que te pega é o trem que você não vê. Se você não sabe, como é que você vai proteger seu filho? Você precisa interiorizar que existem pessoas, e muitas aí fora, que são capazes de uma coisa assim. Porque se você se atém a quem você é, que é uma pessoa que jamais sequer ocorreria na mente fazer isso, você acha que todo mundo é igual a você. E daí É. você relaxa. Eu também, eu nunca imaginei, quando eu comecei a estudar o assunto, eu falei, gente, já, eu jamais teria tanta preocupação. Porque que loucura, imagina uma coisa dessa assim. Ainda mais com essa prevalência, de jeito nenhum. Mas você sabe que eu não sou tão até inocente assim, não.
Porque eu vejo que as pessoas hoje têm valores, princípios tão distorcidos que eu É, já não consigo olhar para o ser humano entendendo que eu vou iniciar uma conversa partindo do princípio de que essa pessoa tem os mesmos valores que eu. Então, nesse ponto, eu já estou um pouco mais calejado, é, né? Agora, essa profundidade realmente assusta, porque aí estamos falando de uma, sei lá, para mim não tem outra palavra que não seja uma doença. E eu falo de forma repetitiva aqui, a minha preocupação no mundo hoje é com a saúde mental das pessoas. E isso, para é. mim, é o fator mais agravante do reflexo desse distúrbio mental que a sociedade hoje vive. Porque se a gente pensar em, quando a gente fala em 12 vezes mais, estamos falando quase 1 milhão de casos por ano. Uma população de Isso, 200 milhões isso. É muita, é muita, muita coisa. muita, muita. É muita coisa. E você pode imaginar o tanto de gente que a gente tem andando entre nós aqui hoje que carrega essa ferida em silêncio de ter tido uma infância violentada dessa forma. São muitos, Cláudio. Eu já falei para muitas pessoas, salas enormes, e depois, aos poucos, as pessoas voltam para falar de si. A gente vive numa sociedade traumatizada. Total. Você viu que a curva, desde a série histórica, vem subindo? Essa subnotificação nunca foi diferente desse número. Então, calcula depois a quantidade de adultos que a gente estima que estão andando por aí, que tem que trabalhar, que tem que funcionar, que estão criando seus filhos e que carregam essa dor, esse trauma, dificuldades de relacionamento, problemas de autoimagem, medos, que tem pesadelo com isso até hoje e que nunca falaram para ninguém, tá? Nunca falaram para ninguém. Não buscaram ajuda, não querem desenterrar o problema. Principalmente por ele ter uma origem tão íntima. Foi meu pai, foi meu avô, É uma ferida que não foi o quer fulano. ser, né? Quando eu falei para minha mãe, ela me mandou calar a boca. Ninguém acreditou em mim e era verdade. E eles vivem com esse peso de ter sido uma criança que passou por isso, que não sabia como lidar com O isso, pior é que que se cresceu sente com muitas vezes isso. culpado por tudo isso, né? Absolutamente. Porque é um recurso que o agressor usa. Colocar a culpa na criança. É uma manipulação, eles são extremamente manipuladores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Extremamente manipuladores. E a gente conversou sobre o que é o cérebro da criança. Ela não tem a menor chance. Então Ela não vamos tem a lá. menor chance. Vamos começar a definir esse perfil do abusador, que eu acho que é o primeiro passo para que a gente comece a entender. Então, você que está nos assistindo, né, deve estar um olhando para a cara do outro assim, e se questionando, né? Mas vamos começar agora a fazer uma avaliação bem depurada sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante, tem vários fatos aqui para a gente trazer. A gente costuma alternar a palavra abusador com pedófilo, né? E eu acho importante a gente começar com essa distinção. Perfeito. Pedófilo é uma parafilia diagnosticada, é uma questão de saúde mental mesmo, em que você tem uma pessoa que realmente é sexualmente atraída por um menor, pré-púberes. Isso você vê em exames de imagem. Então, da mesma forma que uma pessoa tem atração sexual por uma mulher ou por um homem, ele tem por crianças. De 100% dos abusadores que nós temos, se a gente for contabilizar, apenas 20 são pedófilos de fato. Isso é, apenas 20% carregam a parafilia da pedofilia. Não são todos. Por isso que é importante nessa conversa a gente falar de abusadores, sendo diferente de pedófilos. Nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Ah, acho a incidência até baixa de pedófilo dentro disso. Extremamente baixa. E esse outro dado É assustador. assustador. Opa, então e esses 80% aqui? Eles não têm uma atração específica por crianças. O que que eles têm? Quem são essas pessoas, né? E sempre me perguntam, e é uma pergunta dura mesmo, né? É uma pergunta que você fala, cara, o que que eles têm? Mesmo porque tem que ter um cuidado muito grande na hora de diagnosticar e fechar um diagnóstico, porque um diagnóstico pode também ser um atenuante. E os próprios pedófilos, quando eles são descobertos, eles se vitimizam muito. E aqui temos um outro ponto importante. Eu
não pude controlar, eu não aguento, eu tenho esse problema, é mais forte que eu, vamos desmontar isso já, isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa que eu, Mariana, dizer, eu sou heterossexual, passa um homem aqui, eu já quero, não é mais forte que eu, gente, eu preciso. Isso existe? Isso não existe. Verdade. Bom Nenhum exemplo, bom exemplo. crime de abuso é incontrolável, embora eles batam nessa tecla direto. Se você pegar um abusador tentando se defender, primeiro ele vai se vitimizar demais. Isso todos eles fazem, né? Imagina, eu nunca fiz isso, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou um cara trabalho, eu gosto das Vira tudo crianças, eu santo, faço né? tudo santo, tudo santo, tudo santo, tudo santo. Muito, 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 muito. Eles são extremamente manipuladores, geralmente muito articulados, eles já têm o discurso ali, eles já montaram aquele personagem. Comprovou-se. Daí entra, é mais forte que eu não consigo controlar, me perdoa, eu tenho essa. Gente, pelo amor de Deus, se for para levar uma coisa dessa conversa, é mentira. Não caio no discurso manipulador de um abusador, seja ele um pedófilo É ou quase o não. mesmo de um agressor, né? Não existe desculpa, não existe impulso, Ah, não existe nada. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Exatamente. E ele tem total controle sobre o que ele está fazendo também, tá? A estimativa aqui é que esses 80% eles tenham traços narcisísticos de falta de empatia, de muito autocentrismo, né? Aquela pessoa que realmente se sente no direito de muitas coisas e crenças que levam ele a realmente achar que ele tem o direito de e que a criança é uma criatura de segundo escalão e que alguns até acham que ela vai gostar. E aqui entra um ponto que a gente falou anteriormente, o cuidado que a gente tem que ter com as crenças que as pessoas põem na cabeça delas. Se você pega alguém, ainda criança, exposto a um discurso de que não, você pode, você é o cara, mulher não presta, criança, não sei o quê, tá todo mundo aqui por. Crenças se enraizam na cabeça das pessoas de uma forma perigosa. Perigosa. Muitos deles realmente acreditam que não foi nada demais. Você tá exagerando? Mas eu queria. Foi nada demais. Então a gente tem um perfil bem variado aqui, mas uma coisa é verdade em todo o espectro. Eles sabem o que estão fazendo e eles geralmente planejam com muita calma como é que vai ser essa abordagem. Porque o abusador, ele não é o cara que vai abusar e sumir. Ele é o cara da comunidade, como a gente viu aqui, ele é o cara que está dentro de casa. Ele é o cara que tem acesso. Ele não quer ser descoberto. Então ele trabalha com muita calma esse terreno para construir para ele um álibi, construir para ele uma reputação. Esse caso do médico, ou o piloto, ou esses que às vezes pipocam, eles são extremamente ilustrativos. Você tem um cara que construiu, poxa, eu sou piloto do avião, senhor, eu tenho família, eles são casados, eles são pais, eles são avós, eles são médicos, eles são engenheiros, eles são professores, eles são qualquer um. Geralmente, muito respeitados, eu faço doações, eu ajudo, eu sou seu amigo tem de um senso infância. humanitário. Eles vendem essa imagem, por quê? Porque depois, se existe uma suspeita, não, Ele usa ele, tudo isso como álibi, né? Depois. exatamente, ele constrói para si uma posição que ninguém, que a pessoa vai virar e falar assim, não, ele não. Quê? Ele? Imagina, ele E vai faz voltar para o bem. acusador, né? Para quem está acusando, né? Exatamente, vê como existe uma construção manipulada, muito cruel. Ele chega para a criança e fala assim: você acha que seu pai vai acreditar em você? Você acha que é sua mãe? Poxa, eu sou seu É tio. tão insano que já alerta e fala, não vai rolar, né? Gente, parece que eu tô num filme de Hollywood aqui. Mas é. Então, a gente diz que o abusador ele é insuspeito. Ninguém acha que ele é. Ele não tem a cara de monstro. Ele não fica no parquinho assim, só esperando. Ele é muito detalhista, metódico, e ele engana todo mundo. Por quê? Porque no momento que eu engano o pai, que eu conquisto a confiança da mãe, eu tenho acesso. Acesso à criança, acesso à sua confiança para eu poder proliferar aquele crime por anos, muitas vezes, muitos anos,
e continuar vivendo aquela vida, aquele status, aquele relacionamento, enquanto eu, no meio da festa, que eu estou conversando com você no churrasco na tua casa, eu estou olhando seu filho e sua filha ali, como quem diz, aí, ó, você vai falar alguma coisa? Ele tem essa coisa narcisística do poder, que é uma vergonha, né? O poder em cima de uma Total, criança de total. 4 anos. Mas para essas mentes deturpadas, nossa, é uma delícia. É, por isso que isso tem que ser falado com todas as letras, porque, mais uma vez, para cérebros saudáveis, esse tipo de conduta é inconcebível. E eles se aproveitam disso para continuar trabalhando embaixo do nosso radar. Eu sei que é muito difícil identificar, justamente por tudo isso que você colocou, mas quais são os sinais que a gente tem que estar atento para tentar entender se dentro da minha casa eu tenho alguém mais ou menos com esse perfil, a ponto de eu ficar mais atento, né? Porque eu acho que existe, dentro do que você falou, dois aspectos que preocupam. Um, que é do abusador, e o outro que é realmente uma pessoa boa que às vezes Perfeito, é super, né, perfeito, agradável mesmo, e solista e tudo, perfeito, né? E o meu receio é que as pessoas não comecem a achar que todo mundo que gosta de criança e é próximo de perfeito. criança é um abusador, né? Então eu acho que é muito importante a gente tentar traçar esses sinais para a gente ficar atento e não julgar, e sim como que a gente consegue acompanhar e ir identificando até ter uma Perfeito, convicção. Cláudio. E esse é um drama para todo mundo, porque de fato o abusador se aproveita de comportamentos que poderiam ser absolutamente amorosos, é uma relação super saudável entre tios e sobrinhas e sobrinhos, entre avós e netas, e que são absolutamente justificáveis para cometer furtivamente os abusos deles. E daí a gente fica, onde é que é o limite do que pode e o que não pode? E eles são muito hábeis em enganar, em fazer por trás, né? Eles usam momentos que a princípio são nobres, de vínculo, de relação, de confiança, para fazer os abusos. É por isso que esse crime é realmente um inferno. Tipo um exemplo, uma pessoa que se oferece para dar banho, por exemplo. Exato. É uma questão. Assim, pode não ser nada, pode ser alguma coisa. Então, é, vamos lá, por exemplo, é um pouco diferente na criança que tem a criança que é mais jovem da criança um pouco mais velha, tá? Então eu vou começar dando alguns red flags aqui e depois a gente fala como é que a gente vai conduzir isso dependendo Perfeito. da idade, para eu saber o que eu não deixo, o que eu deixo, como é que eu falo com meus parentes. Porque às vezes você vai ter que talvez chegar para um amigo de família, alguma coisa, e falar assim, então, olha, eu não posso deixar você dar banho nele. Porque eu conversei com meu filho sobre partes íntimas, que sua mamãe pode ajudar no banho. Não fique pessoalmente ofendido, por isso que isso tem que ser uma conversa de todo mundo, porque não é para você ficar ofendido, isso é parte da educação sexual do meu Que é filho. mais ou menos aquela questão do forçar o beijo lá, não sei o quê, só que Exatamente. num nível de profundidade agora mais Mas amplo, né? forçar o beijo está dentro disso. Então, por exemplo, a gente vai na casa do vovô, dá um beijo, dá um beijo. O que a gente ensina a criança? Que ela tem que dar a mão e falar bom dia, eu tenho que ser educada. Eu não necessariamente tenho que dar o beijo, mas tem muita gente que quer o beijo. E É. aí, como é que a gente fica? Então, a gente precisa trazer essa conversa para todo mundo e ser muito adulto e maduro e falar assim: senhor Fulano, o que acontece é o seguinte: a gente conversa com ele que ele não é obrigado a dar beijo, abraço e sentar no colo de outras pessoas, Exato. inclusive você, inclusive eu. Então, quando ele não quer contato físico, a gente respeita, ele tem que ser educado, dar a mão, e se vier um beijo e um abraço, vai ser espontâneo, que é muito mais gostoso, né? Sabe o que eu fico mais indignado, sem perder Por o favor. rumo da conversa? Mas me veio essa lembrança. O que eu mais fico indignado é a época de Natal, Ah, absolutamente. a questão do Papai Noel, tirar foto com o Papai Noel. Eu fico Acontece muito, indignado com o Cláudio. negócio daquele. Tem um lugar sério que, Sim, né, não permite aquele negócio sentar no colo e tal. Mas eu falo assim, gente, como um pai, uma mãe tá colocando o seu filho no colo do Papai Noel, acontece sabe? É um muito. negócio assim que, sei lá, às vezes eu me sinto assim que eu, será que tô sendo crica demais? Porque para as pessoas é tão normal uma coisa dessa. É, acontece que quando a gente estuda um pouquinho, daí fica muito claro, mas quem tá no modo automático, poxa, Papai Noel do shopping, senta no colo do Papai Noel, tira foto.
e você não viu um pouquinho disso que a gente está falando, você vai na inocência de quem não consegue conceber um crime como esse. Não Exato. consegue conceber que um homem adulto vai tirar proveito de uma criança de 3, 4 anos. Porque você não sabe Exato. que tem muito. Mas não queria que você perdesse o raciocínio, não, e vamos voltar lá, então, né? Tá. Então, tudo começa nessa questão de chegar e falar, você não é obrigado a beijar, tudo Exato, tal. exato. Então a gente tem aí a questão desse perfil do abusador, que é essa pessoa que vai construir um relacionamento, etc. E a gente estava falando de como conversar com a criança, né, os eventos, etc. Exato, como é que eu sei o que que é um problema e o que que é uma postura normal? Uma coisa muito importante o abusador, ele tende a querer estar sempre perto das crianças e ser muito solícito. Isso sempre é um problema? Não, não é. Tem gente que realmente gosta de estar perto das crianças. Eu conheço gente assim que adora, que acha que as crianças são mais leves, que gosta de brincar e que não tem problema nenhum. Mas é algo que eles fazem também, para se aproveitar justamente dessa brecha e pequenos momentos ali que você está olhando para o outro lado, assim, o abuso pode acontecer em segundos. Não sei se você já viu câmeras de supermercado flagrando abusadores, enquanto a mãe vira para pegar alguma coisa aqui, ele passa a mão na criança e, assim, ninguém nem acredita se não fosse a câmera ali. Suspeite também quando uma pessoa busca muitas oportunidades de ficar sozinha com a criança. Então, tá numa festa de família, tá num encontro, tem visita em casa. Ah, me mostra o seu videogame no seu quarto, me mostra a sua boneca. Eles se usam desses momentos para ficar sós com as crianças e tirarem ela daquele convívio, de perto dos outros adultos. E a princípio tem muita gente, me mostra o videogame, poxa, vamos lá e tal. Tem muita gente que faz isso para criar vínculo com a criança mesmo, né? Ah, eu queria ficar com ela só para mim, passear, tal. Eles se utilizam desses comportamentos. Muito presente, quando parece que sempre tem um docinho, um chocolatinho, essa insistência em criar o vínculo com essa criança. Mas, de novo, pode ser, pode não ser. Eu mesmo tenho um cunhado que, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus do céu, Deixa eu ficar atento. e é uma pessoa super legal. Hoje, meus filhos têm 10 anos, eu posso conversar com eles e eu sei que tá tudo bem. Mas se eles tivessem 3, eu precisaria estar mais atenta. Eu precisaria estar de olho. Por quê? Porque pode ser, pode não ser. E uma criança de 3 anos não tem como se proteger ainda. Então, é uma idade, por exemplo, que eu não mando para dormir na casa do amigo. Ah, não, não dá. Não dá. Com 10, e se eu já tiver conversado, se essa criança já estiver madura em termos de educação sexual, eu começo a abrir oportunidades. Mas, antes disso, eu preciso poder confiar que essa criança vai saber o que fazer exatamente, saber mesmo o que fazer e vai saber comunicar para mim caso algo aconteça, vai saber pedir ajuda, vai saber reagir para não passar por aquilo. Então, é isso que a gente chama de educação sexual, entre várias E aí outras você está coisas. tocando num ponto importante. Já que é difícil ter uma percepção de fora, a gente só tem um caminho: Exatamente. orientar as crianças. Exatamente. Exatamente. Então, primeiro, entender que qualquer um pode ser um abusador. Eu sinto muito, entendo a sua angústia, vivo ela também. Entendo que quem está em casa está falando, pô, e agora? Eu não vou mais viver. Entendo vocês também, passo por isso. O problema é que eu preciso ser bem objetivo aqui. É muito difícil entender. É muito difícil saber quem é quem. Eles são muito manipuladores. Cláudio, para você ter ideia, existe um documentário que é uma prisão nos Estados Unidos. E eles entrevistaram os e as agentes carcerários que trabalham nas diferentes alas dessa prisão. E tem a ala dos criminosos sexuais, Sim. de crianças. Eles falando que Eles falam que existe... são os mais gente boa que tem, né? Absolutamente. Existe até uma disputa entre os agentes para ver quem vai trabalhar lá. Porque é uma paz. É uma tranquilidade. Não tem briga, não tem palavrão, não tem xingamento. Eles são educados, eles falam poesia, eles ajudam, eles tratam as mulheres bem, eles tratam as agentes femininas bem. Ninguém fala palavrão, fala besteira, mexe com elas. Eles passam o dia lendo, estudando. Chega um ponto de que elas falam,
nesse lugar, eles não podem ficar mais de 1 mês, 2 meses trabalhando nessa ala. Por quê? Se Porque envolve corre o emocionalmente risco ali. de Cria esse criar-se vínculo, né? vínculos. E eu tô falando de agentes carcerários Caramba. treinados, homens, agentes da policiais. Imagina que chance tem eu e você. Imagina que chance tem uma criança frente a esse poder de manipulação. Não é o fulano que fala palavrão, grita e dá na cara. É a pessoa que estudou. Eles são É o formados. pior tipo de criminoso. É o pior, porque ele está absolutamente sob o nosso radar. A gente não vê ele, a gente é envolvido. Por isso que existe o que a gente chama do processo de aliciamento. É o grooming, online ou presencial. Eles te seduzem. Eles vão ser os seus melhores amigos. Porque se algum dia alguém desconfiar de alguma coisa, você vai dizer assim: o quê? Fulano? Imagina, fulano é meu irmão. E ele vai dizer isso para sua criança. Você vai falar isso para seu pai? Você acha que seu pai vai acreditar em mim? Em mim? E a criança está vendo. Então, o abusador, ele usa algumas abordagens com a criança para mantê-la em silêncio e manter o crime acontecendo. Uma delas é a sedução. Olha, ninguém vai. Ele dá presente, ele dá atenção. O que a criança adora? Atenção. Ele brinca comigo. Ele é Principalmente capaz se de existe ficar. aquele vácuo do episódio anterior que a gente Exato. comentou, né? Imagina alguém que fica 3 horas brincando de esconde-esconde com você. Eu não aguento ficar 3 horas brincando de esconde-esconde. Claro, tem hora que eu falo, não, chega, gente, eu preciso fazer outra coisa. Ele vai lá e brinca. 3 horas, 4 horas. Depois, vamos jogar videogame? Vamos. Vamos não sei o que? Vamos. E daí a criança, né, cria essa, nossa, o fulano, a Beltrana. Daí, uma vez que ele sente Cria que uma fechou idolatria uma também. idolatria, um vínculo, fechou esse capítulo, eu começo o abuso. E como é que eu apresento? Ó, isso é entre a gente, tá? Se você contar para o seu pai, ele não vai mais deixar a gente brincar. A criança confusa, perdida, não sabe o que fazer. Então ele dá esse primeiro sinal para a criança. Não é Ele uma dá. coisa que ele vai fazendo e vai normalizando aquilo. Ele dá o Algumas sinal. vezes existe. Ele anuncia. Ele anuncia, ele faz, ele fala: ó, isso aqui. Existem alguns métodos, tá? Vamos passar por eles. Isso daqui é uma coisa que amigos fazem, mas é em segredo, porque outros adultos não vão entender. Não foi legal para você? A criança, não sei. Não sei se foi legal. Vai ser um adulto que eu confio. É para ter sido legal? Então tá bom. Eu não sei, eu Aí que preciso. vem a culpa, né? Era para ser legal, né? Tipo, Eu não sei. Tá bom. E eu fico quieto. E daí, depois eu vou vir aqui, a gente faz mais, tá? A criança tá ali, é confusa, confusa. Tilt, tela azul, acabou. Não sei o que está acontecendo. Não sei processar isso. Existe o coercitivo. Se você fizer alguma coisa, se você falar isso para alguém, eu vou matar seu pai. Eu vou matar sua mãe. Eu vou bater em todo mundo. Não vai nada. Mas aquela criança, ela tem nela a responsabilidade pela vida do papai e da nossa, mamãe. que pesado. É muito pesado. É muito pesado. Então, compra com silêncio, compra com coerção, compra com é, encantamento. Eles vão usar técnicas de manipulação para silenciar aquela criança, pedir segredo e manter a coisa velada ali embaixo dos nossos narizes, dentro das nossas casas, por anos. Anos e anos. Eu comecei a falar sobre esse assunto quando eu li um caso de uma menina. Eu já tinha decidido, Cláudio, lá atrás, né, que eu não ia mais ler notícias ruins na internet, porque aquilo estava acabando comigo. Notícia de animal que é judiado, criança, aquilo. Nossa Senhora, eu falei, gente, eu não consigo dormir, não aguento mais. Daí uma vez eu vi na capa de um UOL da vida, Globo.com, uma carta escrita à mão por uma criança. E aquilo chamou minha atenção e eu li a matéria. Era uma menina de 9 anos. E aquela foto era uma carta que ela tinha escrito para a professora pedindo ajuda. Porque ela tinha tido uma aula de educação sexual na escola e a professora falou que não pode tocar nas partes íntimas. E daí ela escreveu para a professora pedindo ajuda, porque quando ela tinha 4 anos, o pai dela começou a tocar na parte íntima dela.
Quando ela fez 6, o avô presenciou. E sabe o que ele fez? Ele começou a abusar dela também. Caramba. E dos 6 aos 9, ela foi abusada em casa pelo pai e pelo avô. A mãe sabia, ficou quieta, porque isso Medo, acontece né? muito, tá? Ou medo ou negligência. Tem muito disso também. As mulheres não são santas nessa história. Mas mãe ter negligência com o filho. Olha, acredite, acontece bastante. Acha que é assim mesmo, acha que o pai, sabe, por tudo que ele faz por essa família, eu vou olhar para outro lado. E é uma das grandes dores das crianças. Eu ouvia minha mãe entrar em casa, ouvia o salto dela batendo no chão e indo para o outro lado. E ela sabia o que estava acontecendo. E daí, finalmente, naquela confusão maluca, alguém, que no caso foi a escola, falou: olha, o que está acontecendo chama isso e não pode. Se acontecer, você pode falar com a professora. E foi o que ela fez. E eu lembro que o pai estava preso, o avô estava foragido, e eu fiquei mais uma semana sem dormir, pensando: meu Deus do céu, o que a gente faz com esse mundo? Então, na cabeça da criança, é muito difícil resolver a manipulação de um adulto. Um adulto que ou a conquistou ou a está ameaçando. E o adulto é extremamente ágil nessa manipulação. Ele consegue manter aquilo por muito tempo, com o silêncio da criança. E se essa criança não foi brifada antes, educada antes, ela fica presa nesse inferno E não vai conseguir sair. e não vai conseguir sair. Se tem mulheres adultas que não conseguem sair de situações como essa, a Luciana Temer, filha do ex-presidente Temer, ela é presidente do Instituto Liberta, que é uma das maiores frentes de combate à violência sexual do Brasil contra crianças. O Liberta e o Alana eu recomendo muito que as pessoas sigam e eles são excelentes, excelentes. Ela é advogada e essa história é pública, tá? Ela conta, então eu só vou repetir aqui para ilustrar um pouquinho como é difícil mentalmente lidar com isso. Ela é advogada e ela era delegada. Então trabalhava numa delegacia da mulher. E uma noite, ela, delegada, filha do ex-presidente. Então você pensa, difícil alguém mais protegida do que ela. Tem que ser muito ousado, né? Ela foi violentada, saindo da delegacia e indo para casa. E ela disse que ela sofreu essa violência e ela ficou sem saber o que fazer. Foi para casa, tomou um banho e voltou para trabalhar no dia seguinte, fingindo para ela mesma que nada aconteceu. E que foi muito tempo até ela É que é processar difícil a aquilo. pessoa assimilar tudo isso, né? Horrível. O cérebro, ele encontra N É. fugas para não lidar com aquilo. E é um recurso evolutivo que a gente tem. A gente se culpa, a gente foge, porque lidar com aquilo de frente é muito dolorido. É muito dolorido. Então, às vezes, as pessoas falam: ah, não foi tão ruim assim, ela ficou quieta, ela não sei o quê. É um mecanismo de desespero para o cérebro, basicamente, não querer se matar. E agora imagine isso, essa confusão na cabeça de uma criança. Criança, que não tem, mesmo se ela entender, é difícil saber o que eu faço da minha rede de apoio e violento, né? Então, Já é uma autocondenação ali. absolutamente. Olha o nível de perversidade. Junta isso com os números que a gente viu aqui, olha o estado de doença É uma da nossa depreciação sociedade. total da sociedade. Total, total. E é qualquer classe social, qualquer lugar Isso geográfico, que eu ia te a perguntar. gente não vê variações. Se tinha uma camada da sociedade onde é mais Não, a gente não vê. frequente. É muito difícil, as variações são muito pequenas, mas é desde comunidades muito carentes até casas muito ricas mesmo. Assim, que você acha que, imagina, de jeito nenhum. Inclusive, tem o caso de um avô, eu vou trazer rapidamente só para ilustrar também essas dinâmicas. Outra dinâmica típica é uma família, isso tem um tempo já, tradicional, um sobrenome famoso, muito dinheiro. E a criança de 4 anos, a menina, não queria mais ir para casa do vô, porque todo domingo iam para casa dos avós, né? A família se reunia lá, chique, almoço, tal coisa, e a menina não queria.
Cláudio, convenhamos, acontece de você querer sair de casa e teus filhos não quererem ir também? Acontece. Acontece. Então, a princípio, os pais, ai, vamos, não quero, vamos, não quero, não quero, ai, vamos, ai, criança mal criada, lá vamos nós, né? Mas vamos falar um pouquinho depois sobre os sinais. Vamos, não vamos, acabava indo, acabava indo. E daí teve um momento que a mãe ficou incomodada. Ela teve um insight, foi literalmente isso. Ela dizia, cara, aquilo, sei lá, eu não sei de onde é que veio. Por que que você não quer ir, né? Por que você não quer ir? O que está acontecendo? E ela ficou com aquilo na cabeça. Foram. Daí estavam numa mesa igual essa aqui que a gente tá, todo mundo almoçando numa mesa grande. E o pai dela, fulaninha, vem no meu colo. Não quero. Fulaninha, vem no meu colo, vem no colo do vovô. Daí a vovó, vai no colo do vovô, né? Poxa vida, seu vô. Vai no colo do vovô, vai no colo do vovô. Sentou no colo do vovô. Ficou lá no colo do vovô. E tava assim, de frente um pro outro. E a mãe, de frente, já com aquela caraminhola na cabeça, o que que pode estar acontecendo? Pegou o celular dela, ligou a câmera e pôs simplesmente embaixo da mesa. E flagrou. Sim. O pai dela, o avô da criança, tocando na criança, embaixo da mesa, conversando. E ela não se lembrava de ela ter sido vítima, porque isso pode ter acontecido também. Ela pode ter sido, não se lembrar, Provavelmente. ela pode não ter sido também. Pode ter N coisas. E foi aquela hecatombe. Imagina, Cláudio, porque é uma pessoa que jamais imaginava. Jamais imaginava. Além de uma ousadia muito grande. Na sua frente, por quê? Porque eles adoram isso, essa sensação de poder. Olha o que eu faço na tua frente, embaixo do teu nariz. Você vê o grau de deturpação? Não é só abusar, é abusar aqui, ó, na frente de todo mundo, ó. Olha só o que eu posso fazer. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês assimilarem tudo isso, assim como eu tomar uma aguinha aqui. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o podcast Arte de Vencer. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil, a PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Estamos de volta com o podcast Arte de Vencer. Um tema extremamente importante e relevante. Estou aqui ainda assimilando tudo isso, mas eu acho que o nosso papel é esse. O nosso papel é trazer a informação, contribuir com a sociedade, né? E na arte de vencer a gente sabe da importância de todos esses temas e o quanto às vezes a gente tem dificuldade em entender porque algumas coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente vê que a criança não desenvolve da forma como a gente gostaria, então é preciso estar atento a todos esses sinais que acontecem, tentar entender é algo extremamente complexo, mas é fundamental o diálogo, novamente. Converse sempre com o seu filho para tentar entender o que acontece. E outra, vou reforçar com vocês, pais. Escola não é só espaço de brincar, principalmente na primeira infância. Isso é o que eu mais ouço de muitos pais, né? Ah, vou pagar a escola para ficar brincando. Não é. Vocês vão entender a importância, a importância de a gente quebrar os nossos tabus, saber que desde cedo a gente tem um compromisso com os nossos filhos e informá-los, o papel fundamental da escola dentro desse processo também, que é fundamental. E por que que eu falo fundamental? Porque nós pais não fomos educados dessa forma. Então eu falo que a escola, ela tem esse papel fundamental, não talvez como essa grande obrigação, mas em auxiliar. Se a escola tem o fundamento de trazer e construir uma sociedade melhor e educativa, então a gente precisa educar não só as crianças, mas também os pais, porque sem informação os pais não conseguem ajudar. Não é isso Exato. mesmo, Mari? É isso mesmo, gente, porque, enfim, nós não podemos saber tudo sempre, né? A força está na nossa comunhão juntos, na nossa coordenação e na nossa troca. Da mesma forma que a escola tem condições de ajudar os pais, muitos pais ajudam a escola também, e eu gosto muito dessa troca. Isso é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre um termo que talvez nem todo mundo conheça, então eu queria que você explicasse o que que é o grooming. O grooming, perfeito. O grooming é o aliciamento. Dificilmente um abusador vai chegar e cometer o ato e pronto.
Existe todo um preâmbulo e um preparo que ele faz, tanto online quanto presencial, para chegar naquela criança de forma segura para ele. E isso vai desde conquistar a confiança da criança até conquistar a confiança da família e daqueles que estão ao redor, para que ele consiga cometer o abuso repetidas vezes sem ser descoberto. Então, o bullying, o grooming digital, por exemplo, ele começa muito com o abusador se fazendo passar por outra criança. Então, num ambiente de jogos, por exemplo, que você consegue conversar, esse é um grande risco. Então, cuidado com esses jogos online, que Sim. sejam de comunicação aberta, ou redes de sociais que tenha possibilidade de alguém acessar a criança, porque a primeira coisa que eles fazem é mandar uma mensagem como: Oi, fulaninha, eu também tenho 7 anos, eu também tenho 10 anos, o meu nome é Silvia, e não é a Silvia. Pode ser desde o Jack, que está na China, está nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar, até pode ser uma dessas fábricas de IA que trabalham com aliciamento de crianças e já preparam a criança para entregar ela pronta para o Tem fábrica abusador. de ar Aham, disso? tem. E já tem algum tempo. Imagina nós que já sofremos com os golpes digitais, né? Imagina o chat GPT tentando aliciar uma criança. Uma criança. E daí como é que é? Tem toda uma conversa, eu tenho 7 anos também, eu tenho 10 anos também, etc. Me manda uma foto? Mando, eu mando uma foto para você, ó. Claro que não é a foto dele. Daí a criança do outro lado, isso aqui, dá atenção, muita atenção. Como é que foi o jogo de futebol? Como é que foi não sei o quê? Questão de autoestima. Nossa, como você é bonita. Nossa, mas o seu cabelo é lindo. Nossa, mas valida o sentimento. Ah, você brigou com a fulana? Ah, essa fulana não presta. Constrói aquela. Nossa, que amiga que eu Best friend, né? tenho. Que amigo que eu tenho. Que cara legal, ele me entende. Ele me dá uma atenção que eu não consigo em outro lugar. Eles têm uma empatia fora do comum, né? Fora do comum, porque aquilo é puro jogo de manipulação. Como eu disse, eu não aguento ficar 3 horas jogando esconde-esconde. O aliciador aguenta, porque ele tem um objetivo. Daí ele pede uma foto. Daí ela manda uma foto. Daí agora eu vou mandar uma foto minha. Agora eu vou mandar uma foto mostrando não sei o quê. Agora eu vou mandar uma foto sem roupa. Me manda também. Se você é minha amiga, você manda. E daí acabou. A gente tá falando de uma criança. Se alguém pede uma foto minha assim, gente, eu sei que não é para mandar. Mas uma criança de 7 anos acha que aquilo é uma construção de amizade. Nossa. Eu vi muita gente fazendo comentários a respeito da Lei Felca, que Sim. saiu recentemente, não tem nem um mês que saiu essa lei, e o que mais me impressionou foi até pais, pessoas adultas, reprovando a lei, colocando como uma censura, que absurdo, né? Meu filho agora não vai poder ver o YouTube lá, aquelas histórias todas, né? Eu acho que depois desse episódio, essas pessoas que, os poucos, né, que eu acho que ainda acham que a lei não está sendo legal, eu acho que vão começar a repensar, porque é uma forma de dar uma proteção em relação a tudo isso, né? Existe N problemas com tela. Estamos falando de um deles, que eu acho que é muito grave, mas existe também as questões de desenvolvimento cognitivo, de construção de canais dopaminérgicos, etc. Então, assim, telas são um problema imenso, imenso. Eu gosto de acreditar, Cláudio, que a gente não está numa batalha uns contra os outros. Eu gosto de acreditar que nós estamos numa batalha de informação contra desinformação. Eu acho muito difícil que uma pessoa normal, saudável, minimamente, que entenda do que a gente está falando, os cenários, se oponha a uma restrição de acesso das crianças Mas o problema à são as internet. bolhas que a própria IA cria. Exato, Aí, exato, aí quando a exato, pessoa vive dentro de uma bolha, acabou. exato. Mas daí tem uma hora que a gente vai precisar comprar brigas. Então, quem está por dentro do assunto e vê o impacto que isso tem, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa agora. Então, aí eu vou fazer uma crítica para a grande mídia, de uma Sim, forma geral. Porque assim,
Eu concordo com isso, mas não adianta a mídia só vir com os fatos. Olha, o piloto, o médico, não. Cara, dê espaço para agora os profissionais poderem ajudar em como nós temos que combater isso. Acabar, infelizmente, não vai. Mas como que a gente consegue prevenir em relação a isso? E aí vem a outra esfera, governamental. Se ficou muito claro e de forma muito didática a importância do seguinte: se nós temos muita dificuldade em entender quem é, nós temos que só tem uma solução, que é trabalhar com que a criança saiba lidar com É aquilo, isso aí. identifique e saiba lidar. Se isso é tão óbvio assim, por que que na grade educacional já não começa a se falar sobre educação sexual? E aí também precisamos desmistificar a questão de muitos pais e falar assim, como que meu filho com 2 anos de idade vai ter educação sexual, né? E aí eu acho que é importante você falar também sobre isso. Você pegou o ponto nevrálgico, mas que, mais uma vez, as pessoas não sabem o que é educação sexual. Falou em educação sexual, o que que as pessoas Acho que é acham? colocar camisinha, esse tipo de coisa, né? Isso, gente. E daí você ouve uns absurdos por aí que eu já ouvi. Ai, na escola tal, a professora ensinou a colocar a camisinha com a boca da aula de educação sexual. Você fala, meu Deus, será que essa pessoa entende o absurdo que ela está dizendo? O desserviço que ela está fazendo? E que se de fato alguma professora ensinou a colocar a camisinha desta forma, isso é um crime de abuso e ela tem que ir para a polícia? É justamente isso que a educação sexual não faz. A gente já pensou em trocar o nome, sabe? Colocar outro nome que não tenha, talvez, esse viés de usar a palavra sexual, mas não foi, enfim. Estamos tentando entender como é que a gente consegue se comunicar com as pessoas para elucidar um pouquinho na cabeça de todo mundo que a gente não está falando disso, pelo Sim, amor de Deus, pelo contrário. Então, do que a gente está falando? Vou trazer os principais pilares do que é educação sexual e com a faixa etária, só para solidificar um pouquinho para os pais e para que vocês possam fazer em casa também, começar, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário. Primeiro, eu acho importante a gente falar, para embasar, sobre os sinais que uma criança dá quando ela pode estar sendo vítima de uma violência sexual. Pode ter sido ou pode estar sendo, tá? Para justamente depois a gente entrar com essa solução que vai abraçar todo mundo. Dificilmente, como eu conversei anteriormente, uma criança de cara vai chegar com um sinal físico de uma violência, uma lesão na genitália, que é muito óbvio. E o abusador, ele não quer ser óbvio, porque ele quer continuar ali, ele não quer sim, se expor. Então, ele tende a não ser fisicamente muito violento para não se entregar, tá? Então, os sinais, em geral, eles são escondidos. Por exemplo, sinais físicos, muitas vezes a gente pega um caso de abuso por lesão no céu da boca, né? Por uma violência oral. Dentista pega muito isso. Daí vê feridas, etc. Mas o grosso dos sinais vem de forma comportamental, não é físico, é comportamental. É a criança que de repente ficou muito agressiva. Ele não era assim, agora não quer fazer as coisas, está bravo. Crianças podem ficar mais agressivas por outros motivos? Podem, mas pode ser violência sexual também. A criança ficou apática, murchou, não quer mais nada, parece deprimida. Pode ser porque nasceu irmãozinho, porque mudou de escola, por causa disso? Pode. Mas pode ser violência sexual também. Inapetência, compulsão alimentar, irritabilidade, mudança no padrão de sono. São todos sinais que a criança dá quando ela está sofrendo alguma violência e não está sabendo lidar com aquilo. que na grande maioria dos casos são encarados como fases do desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Você vê, aí que está o problema. Pode ser e pode não ser. É complexo. Pode não ser. Pode ser o dente que está nascendo? Pode. Pode ser que não quer sair de casa? Pode ser uma birra, mais uma birra, porque estou bravo, não dormi bem? Pode, mas pode não ser. Então, o que que eu falo, Cláudio? Tosse. Criança chegou com tosse. Fulano está tossindo. Tosse pode ser garganta seca do ar-condicionado e pode ser um câncer de pulmão. É tudo o mesmo sintoma. Pode ser nada, pode ser tudo.
Mas, se você está vivendo uma epidemia de Covid, você não vai testar para Covid? Você não vai ao menos considerar que pode ser Covid? Nós estamos vivendo uma epidemia, isso é oficial, tá? Uma epidemia de violência sexual na infância. Então, quando você vê sinais, você não pode simplesmente descartar. Você precisa, ao menos, ligar a anteninha, deixar um registro lá. Opa, esse comportamento não está legal, deixa eu conversar, deixa eu observar, deixa eu deixar essa carta na manga. Mas a pergunta de 1 milhão: como não negligenciar sem pirar? Exato. Vamos lá, agora entrar na educação sexual. Só tem um jeito: você poder conversar com essa criança e você poder ter um canal de escuta aberto e assertivo, tá? Como é que isso começa? Isso começa no dia 1. Desde a sua postura até como a gente conversa com ela. Primeiro pilar da educação sexual para os bem pequenininhos: nomear as partes do corpo. Do jeito que você fala da cabeça, da mão, do joelho, tem a vulva, tem o pênis, tem o ânus, tem os mamilos. Gente, isso não tem nada de erótico. Isso são partes do corpo. E esse nome, né? A gente fala, ai, vou falar pênis. Ai, não tem problema nenhum com a palavra. Mas e se ele quiser saber para que serve? Para fazer xixi. Ele precisa saber o nome, para ele poder se comunicar. E o nome correto, não E inventar nome, né? o nome correto, por quê? Teve um aliciador, o caso que eu ouvi, que ele era negro. E ele chamava o pênis dele de chocolate. E daí teve uma vez que uma vítima dele falou para a mãe que ela estava com medo do chocolate, porque não sei o que do chocolate, porque o chocolate do fulano. Ela era muito pequena. E esse era o único nome que ela sabia. E aquela mãe despreparada, com aquela comunicação, Não soube entender. aquela pequena chance que a menina tinha, acabou ali, porque ela não soube falar a palavra certa. Mas é comum o abusador mudar o nome, É comum. sabendo que Sim, sem existe dúvida, esse sem dúvida. desconhecimento da criança. Existe, sem dúvida. É o meu brinquedinho, é o meu presentinho. Enfim, ele vai pensar em tudo, dependendo de como ele está construindo o aliciamento dele, tá? Então, naturalizar as partes do corpo, inclusive os órgãos genitais, serve para fazer cocô, serve para fazer xixi. Você não vai entrar, tá, em relação sexual, gente. Isso é adolescência, tá? Aqui é partes do corpo que a gente já devia nomear mesmo. Por que a gente fala da mão e não fala das outras partes, Sim. tá? E daí a gente vai introduzir o conceito de partes íntimas. Então, a vulva, pênis, o ânus, o mamilo são partes íntimas. Você sabe o que são partes íntimas? Deixa eu te contar. Partes íntimas são partes do nosso corpo que só a gente pode tocar. Ou a mamãe, o médico, o papai, na hora que a gente vai dar banho para higienizar. Mas outras pessoas não podem ficar vendo e nem mostrando. A gente não põe a mão, ela é íntima, nossa. Sabe aquele seu brinquedo que você pegou não sei onde, que você não gosta que fique mexendo e a gente deixa guardado? É a mesma coisa. Elas são nossas, não é lugar comum. E agir com esse respeito. Então, eu não passo e fico pegando no bumbum das crianças, eu não passo e fico falando, ah, é a pepequinha dela, tem muito isso. Às vezes, pessoas mais velhas ou babadas, ah, a pepequinha dela, olha o pitinho dele. Não, gente, isso é parte íntima. A gente não trata dessa forma. A gente respeita o corpo da criança. Na hora de limpar as trocas de fralda na escola, por exemplo, oi, com licença, Maria, eu vou trocar a sua fralda, eu vou higienizar as suas partes íntimas. Com licença. Por quê? Porque eu estou mostrando para a criança que eu reconheço que é a parte íntima dela, que existe uma permissão, um consentimento que eu preciso dela para higienizar. Então, isso já vai criando na criança essa consciência e essa autonomia do próprio corpo. Essa é a minha parte íntima e ela não está na vitrine. Tanto que na praia a gente cobre, a gente usa o calção, e só o médico, o papai e a mamãe, a professora, na hora de limpar e trocar fralda. Outro adulto não pode mostrar a parte íntima. Você pelo menos diminuiu um pouco as possibilidades. Diminuir um pouco as possibilidades. Mas as estatísticas maiores ainda tá justamente no papai, no Exato. médico, né? É aí que a gente tem um grande problema. Daí a gente vai construir outros elos de cadeia aqui.
Não estou dizendo que é a solução mágica, mas a gente vai construir o quê? Ninguém pode tocar. Se alguém tocar na sua parte íntima, ou mostrar a parte íntima para você, ou pedir para ver a sua parte íntima, você tem que conversar com isso com todo o seu círculo de confiança. Aí entra o segundo conceito, círculo de confiança. Normalmente o pai e a mãe, e outra pessoa também, de preferência de fora da família. Eu sugiro que sempre tenha uma professora, um técnico, alguém de fora da família para estar dentro do círculo de confiança dessa criança. Quando ela sente que algo está desconfortável, quando alguém tocou parte íntima, mostrou parte íntima, qualquer coisa desse sentido, ela tem que contar para essas 3 pessoas. Não é para um ou outro, tem que contar para Tem que todos. contar para todos, porque dessas pessoas não pode ter segredo. Não pode ter segredo. Porque o que eu estou fazendo aqui? Se uma dessas círculos de confiança falhar, ao menos eu espero que os outros 2 reajam, Sim. né? Infelizmente, porque o que você falou é verdade. Se o pai é um dos principais agressores, o que ele está fazendo aqui? Mas é o pai, e tem muito pai que é excelente. O pai tem que ter direito também a dar um banho no filho, a cuidar do filho. Então, vê o dilema, né? Mas aí vem uma outra questão que eu acho que vem um pouquinho antes, né? O pai que é abusador nem vai querer dar essa educação, esse conhecimento Exato, pro filho, né? exato. Mas então a mãe precisa querer, ou o É, avô precisa querer, ou a escola precisa querer. De fato, as escolas têm sido as maiores parceiras das sem crianças dúvida. nesse processo. Porque é um ambiente onde é possível É fazer, sem possível essa fazer. interferência de fora, né? Exatamente. Quando a família está cega ou negligente ao abuso, é a professora, é a escola que Exato, reconhece o padrão e que sabe como conduzir. Mas é para exato, isso a escola precisa saber, exato. que é outra grande briga aqui. Os profissionais da educação precisam estar treinados e não estar com medo. Todo mundo tem medo. Nossa senhora, o que que eu faço? O pai dela é médico. Ai, meu Deus, Não eu quer não se vou. envolver, muitas vezes sabe e não quer se envolver. Apavorado. Fica todo mundo apavorado, né? Então a gente tem círculo de confiança, nomear as partes íntimas e não pedir segredo. Deixar muito claro. Criança não guarda segredo. Ninguém pede segredo para criança. Ninguém. Então, vovô, vovó vai ter um segredo, quer dar um chocolate, né? Não é segredo. Não pode pedir segredo e acabou. Porque a criança não tem como criticar um segredo que tudo bem e um segredo que não tudo bem. Ah, é a festa de aniversário da mamãe, não pode falar. Ok, se essa criança já tem 7, 8 anos, a gente introduz o conceito de segredo bom com o segredo ruim. Mas antes disso, ela não tem como discernir ainda. Então, criança não guarda segredo e acabou. E a gente não pede segredo para criança. E a gente vai falar, fulaninha, se alguém pedir segredo para você, você tem que contar para mim imediatamente. Ninguém pode pedir segredo para as crianças. Isso pode ser perigoso. Qualquer segredo. Então, veja que com isso eu já desmontei muito do modo operante do abusador. Mas a partir de qual idade a criança começa a ter discernimento sobre tudo isso? Isso Porque a tudo gente tem uma fatia muito grande de 0 a de 4 0 ali, a né? 4. Do 0 a 4, eu já falo. Você já fala sobre isso. Você já explica. Mas eu não posso esperar que sozinha ela tenha condições. Perfeito. Tá? Não posso esperar. Então, por exemplo, de 0 a 4, o ideal mesmo é ela estar aqui debaixo da nossa asa. Na festa da família, no churrasco de fim de ano, na reunião de amigos. Cadê? Cadê a fulana? Cadê a futrana? Quem que tá com ela? Não sei o quê. Filha, onde é que você tava? Ó, fica aqui perto do papai. Eu quero ver onde é que você tá. Eu quero ver, brinca ali que eu tô vendo. Infelizmente, eles não têm condições de defender É. sozinho. Você ainda está montando isso. Você está plantando a sementinha Você ali, está só. plantando a sementinha. A partir ali de uns 7, 8, você já começa a fazer o que a gente chama em Montessori de lição de 3 tempos. Você já pode começar a conversar com a criança para ver o quanto que ela entendeu. Filho, o que que é a sua parte íntima? O que acontece se alguém quiser ver? Por que não pode? O que você faz se você estiver no clube e alguém mostrar a parte íntima para você no banheiro? Ou quiser ver a sua? Você tem que explicar isso para a criança. Se isso acontecer, você grita, você sai correndo, você procura um adulto e você conta para mim. Saiba que o abusador, você pode usar esse nome. Lá em casa os meninos falam bandido. Só bandido, abusador, enfim. Cada família vai ter as suas Sim. adaptações culturais. Ele vai falar para você que eu não vou acreditar em você, mas eu vou, porque esse é um dos principais recursos do abusador.
seu pai não vai acreditar em você. Eu sou amigo do seu pai. Sou amigo do seu pai desde que ele era criança. Eu sou o pastor da igreja. A criança vai ver vocês se relacionando. Ninguém vai acreditar em você. E a maioria dos adultos não acredita mesmo, tá, Cláudia? É que é muito difícil mesmo. O quê? Fulano, você imaginou isso? Tá? Essa criança tem 5 anos, não sabe o que está falando. Acabou aí. A gente tem que acreditar. Ah, Mariana, mas e se a criança mentir? Estatisticamente irrelevante. É muito raro, é muito, muito, muito improvável que uma criança instrumentalize essa conversa para fazer uma acusação falsa. Já aconteceu no mundo? Já aconteceu no mundo. Tá? Não vou dizer que não, já aconteceu. Mas estatisticamente falando, não tem nem número. É irrelevante. E aí, para chegar nesse nível, né, de conte que eu vou acreditar em você, aí vem o que a gente abordou no episódio anterior, onde a gente fala da importância dos vínculos, de nos criar esses vácuos, né, da comunicação. Então é bastante complexo. Não é simplesmente falar assim, Exato. ó, você vai lá e, ó, você me fala que eu acredito, mas se as atitudes no dia a dia não for condizentes com isso, Perfeito. acabou, né? Você é o adulto, você tem que abrir a porta e manter a porta É, aberta. Você pode falar comigo. Eu vou acreditar em você. Se acontecer alguma coisa, filho, eu vou acreditar em você. Você fala para mim. Esteja presente. Construa essa cultura familiar de confiança, de conversa. É sua responsabilidade. A criança ela não vai recorrer se ela achar que você não vai acreditar nela, se ela não souber, se você não estiver disponível. É muito difícil para uma criança falar sobre isso. É uma confusão. É que é difícil para qualquer um, né, sem Cláudio? dúvida. Imagina uma criança, como é que eu vou falar para o papai que o tio fulano colocou a mão em mim? O que vai acontecer? Será que ele vai acreditar em mim? Será E que ele às vai vezes, ficar com dependendo da raiva? informação da criança, ela talvez não consiga nem assimilar o que está Ela não acontecendo, consegue. né? Ela não consegue. Por isso que você tem que falar para ela antes. É, Antes, olha, filho, se um dia isso acontecer, para que ela tenha a chance de identificar aquilo e falar com você. Mas você tem que chegar antes, porque senão é a manipulação dele que chega na sua frente. E daí ela fica presa ali. E abrir conversas. Eu, de vez em quando, falo com os meninos: meninos, vocês lembram daquela conversa que a gente já teve? Vamos recapitular? Algum dia, porque alguma coisa precisa consolidar, precisa. né? Não adianta falar uma vez só, né? Não, isso permeia a relação. Algum dia aconteceu alguma coisa? Vocês ficaram chateados? Vocês sabem que vocês podem falar com a mamãe e com o papai? Algum dia na aula de tal coisa? Algum dia quando vocês estavam com o amigo fulano? Não, não, não. É aí que eu durmo tranquila, na medida do possível, óbvio. Hoje eles têm 10 anos, faz 10 anos que a gente está construindo essa conversa, que eu estou observando. Hoje eles já sabem me responder. Então, hoje, quando eles vão na casa de um amigo, como é que o pai dele te trata? Trata bem. Aconteceu já alguma coisa daquilo que a gente conversou? Não, mamãe. Então tá bom. Mas pode ser que aconteça. Então a gente também tem uma palavra de segurança, que eu indico É fortemente. porque nunca é na primeira vez, o primeiro contato, né? Pode não ser, Exato. pode não ser. Então, por exemplo, grande dilema, mandar o filho dormir na casa de alguém. Meu Deus, o que eu faço? Ele quer muito, é tão legal, e é legal mesmo, né? Não sei, eu lembro da minha infância, eu dormia na casa das minhas amigas, a gente conversava, era super legal, a mãe dela fazia lanche. Vou privar meu filho disso, mas ao mesmo tempo o risco é muito grande, o que eu faço, o que eu não faço? Primeiro você tem que ter essa confiança, que essa criança vai saber o que fazer se acontecer alguma coisa. E você tem que ligar. Então eu tenho uma palavra de segurança com os meninos. Você pode pegar uma palavra que não seja usada sem querer e que seja indicativa. Então, por exemplo, formiga. Filho, antes de dormir, eu vou ligar para você. Eu vou perguntar se está tudo bem. Se não tiver, você fala. Se você quiser que eu te busque, você fala. Se acontecer alguma coisa, você fala a palavra. Se você tiver medo de falar de outro jeito, tá bom? Tá bom. Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Como é que tá? Aconteceu alguma coisa? Tá feliz? Quer dormir aí mesmo? Não sei o quê. Chegou de manhã, acordou? Mesma coisa. Chegou em casa no dia seguinte? Aconteceu alguma coisa? Daí você vai construindo essa confiança. Agora, se aparecer formiga na conversa, é bom que você esteja lá para buscar essa criança. Porque ela precisa saber que esse ciclo de confiança dela, o círculo que ela combinou, vai estar ali para ela. Se ela chegar com alguma coisa e você disser, não, Maria, você está imaginando. É o pior cenário. Acabou, É o pior cenário. acabou. Porque é uma tendência nossa. Eu não acredito
que esse fulano já me emprestou dinheiro. A não ser que você tenha informação e saiba das possibilidades. Porque até ter essa conversa aqui era uma coisa que seria difícil. Inconcebível, É, inconcebível. E eles sabem disso, é. Cláudio. Eles conhecem você, eles conhecem como a gente pensa. Mas existe um sinal assim para você seja o alerta máximo, assim, opa, quando isso acontece, fique mais atento. O nível de atenção tem que ser triplicado. Eu acho que é quando a criança dá sinais. Quando a criança dá sinais e é uma criança que as crianças que não tiveram uma educação sexual ou que o abusador percebe que estão mais vulneráveis. E o que é uma criança mais vulnerável? É uma criança que não transparece ter um adulto de confiança olhando. Então, às vezes, os pais estão trabalhando muito e o abusador tem essa entrada na família, ele percebe que não está ninguém prestando atenção, ou ele percebe que o que a criança disser não vai ser levado a sério, e isso pode ser em qualquer família, ou ele percebe que o pai está estressado, ele percebe que ele tem aquela entrada, essa criança está muito vulnerável. E daí os sinais podem vir de qualquer forma. Esse é um problema, tá? Eu queria poder responder para você, olha, isso aqui, ó, é aqui que você tem que olhar, mas é muito pulverizado. E eles são muito maquiavélicos nesse ponto. Agora eu queria te fazer uma pergunta numa fase mais específica que é na, na adolescência ali, né? Que a gente viu que o índice também é bastante alto, né? E ali, de certa forma, já ocorre o que a gente conversou na conversa anterior, que já são os vícios, principalmente em pornografia e tudo mais. O quanto isso dificulta esse processo ou normaliza esse processo, essa relação desse vício na pornografia com a questão do abuso, como que ela funciona? É terrível, porque a pornografia, ela vai atuar tanto na fabricação de vítimas quanto na fabricação de agressores, né? Verdade. Normalizando relações desproporcionais e violentas. E normalizando isso na cabeça de meninas e meninos como a referência do que é uma relação. Quem chega primeiro no terreno mental é quem fertiliza o terreno. É quem vai criar a referência num cérebro que não tinha referências antes. Porque o cérebro não sabe como é uma relação entre um homem e uma mulher. Eu não sei como é que é. Eu preciso ver, viver de alguma forma aquilo. Alguém precisa me contar, eu não sei. E na pré-adolescência, adolescência, eu estou muito curioso. Porque eu já vejo que tem alguma coisa, eu vi na televisão, de onde é que vêm os bebês? Eu pergunto, ninguém me fala, as pessoas dão risada e saem, eu sei que tem alguma coisa aí, ninguém quer me contar e eu vou procurar em algum lugar. E a pornografia tá lá, ó, louca para te dar essas respostas. Então, primeiro, a gente tem que chegar lá antes deles. E a gente tem que ser proativo nessa conversa. Antes a gente falava assim: ah, responde quando te perguntarem. Espera a criança perguntar para você falar com ela sobre o assunto. Isso mudou, porque hoje a pornografia vai chegar antes de você. Ou você é proativo e começa cedo a construir essa conversa, ou você não vai ter a chance de tê-la. Acabou. Porque não é só o seu filho ter acesso. Seu filho vai brincar na casa do amiguinho que tem um irmão mais velho. Adivinha o que vai acontecer? Acabou, vai estar a tela ali, vai estar a conversa ali. Tem o primo, tem os amigos, os irmãos, etc. Então você precisa ser proativo na conversa. Quando ele estiver lá no final da infância e perguntar, por exemplo, né, a pergunta que desespera todo mundo: da onde vêm os bebês? Mãe, eu vi a palavra sexo, o que é isso? Mas por que que o meu pipi fica duro? Todo mundo congela. Por quê? Mas é difícil É demais isso. difícil demais, Cláudio, mas tem um jeito da gente azeitar um pouquinho essa conversa que é saber a linguagem que eu posso usar. Por que que é difícil? Porque a gente sexualiza, a gente já pensa no erótico. E a gente pode ir por outro caminho, que é o pedagógico, que é o técnico. Filho, o pênis fica ereto porque enche de sangue, é um reflexo natural do corpo dele. Vem muito sangue e daí ele fica assim e depois volta ao normal. Às vezes isso é mais do que suficiente, você não precisa fugir da conversa. Ah, tá bom, acabou. Daqui a pouco, vou ver as outras perguntas. Da onde vêm os bebês? O que é sexo? Vamos lá, vamos construir essa conversa então. Quando você já deu educação sexual para a criança, ela já tem a base, ela já entende partes íntimas.
ela já sabe que tem o conceito de íntimo. Quando dois adultos que se gostam e se respeitam muito, querem ficar juntos ou querem ter um bebê, eles têm um carinho especial chamado sexo. Veja, adultos que se respeitam, que se gostam, existe um carinho especial para adultos que chama sexo e que envolve as partes íntimas. Eles gostam de ficar sem roupa e as partes íntimas ficam muito juntas. Dependendo da idade da criança, já adolescente, já na pré-adolescência aí, você pode. Por isso que o pênis fica ereto, que a gente fala, ele fica com muito sangue para deixar a parte íntima dele junto da vulva da mulher. É um carinho que os adultos gostam. Você ainda não precisa entender isso, mas é coisas de adultos. E nisso existe uma semente do papai que entra na barriga da mamãe e o bebê nasce ali dentro. 90% das vezes, isso foi mais do que suficiente. Mais do que. Ah, então tá bom. Mas a sociedade não está preparada para dar esse tipo de resposta. Então, mas você vê que a partir daí, à medida que eles vão perguntando mais, primeiro, eu já entendi que você vai me responder. O papai me respondeu, sanou a minha dúvida. Ele não me enrolou. Eu posso perguntar para ele. Sim. Segundo, você teve a oportunidade de explicar direito, de falar que tem carinho, que tem respeito, que é de adulto, que não pode fazer com criança, que criança não está envolvida nisso. A partir daqui a conversa vai evoluindo, vai ficando mais velho, você vai falando mais, olha, é um relacionamento, a questão do consentimento, a questão das DSTs, a questão até dos dramas mais emocionais voltados a isso. Porque as conversas vão ficando cada vez mais complexas também. Mas é muito mais fácil, Cláudio, quando Sem você dúvida. já construiu todo esse Concordo caminho, plenamente. do que você chegar do nada com 15 anos e falar assim, então, vamos falar de sexo. Nossa, daí realmente, por onde eu começo? Mas quando vem desde então construindo, é muito mais natural para ele vir buscar também. E tem alguma relação direta entre esse tema e o aumento da prostituição infantil? Sim, sim, em partes, né? Porque a questão da prostituição infantil, a gente nem usa esse termo. A gente usa exploração sexual de crianças, porque elas dão. A prostituição é voluntário. Perfeito. As crianças são exploradas sexualmente. Isso é um crime, é horrível, é imposto pelas crianças, muitas vezes sequestradas, muitas vezes com o conhecimento da família. Então, por exemplo, o caso do piloto da Latam, a família era a própria avó que fazia. Onde que essa conversa pode ajudar? Na conscientização do adulto também. Mas a gente sabe que muitas vezes não é um adulto que está muito preocupado com isso. Aquela avó sabia o que estava fazendo. Aquele piloto sabia o que estava fazendo. O que pode ter acontecido ali, poderia acontecer ali, é as crianças saberem como procurar ajuda. Mas convenhamos, elas estavam presas ali. Vai pedir ajuda para quem? Exato. O que precisa entrar aqui? Agora trazendo um pouquinho do jurídico. A sociedade como um todo, estando ciente desse assunto, alguém vê, alguém suspeitar, algum vizinho, alguém que ouviu alguma coisa e levar aquilo adiante. Por lei, todo cidadão, eu, você, quem está aqui fora, nós somos obrigados a notificar uma suspeita de abuso. Você não precisa ter certeza. E notifica quem? Como que eu O faço poder essa público, denúncia? delegacia, o conselho tutelar, o Ministério Público. Mas tem uma delegacia especializada ou não? Tem a infância e juventude, tem a delegacia da mulher e pode ser na delegacia comum também. Qualquer uma. Você tem que notificar o poder público e eles vão se encarregar disso. O cidadão não tem que ter provas. Você não precisa provar, que é o que eu. Gente, eu não tenho provas. Como é que eu vou falar alguma coisa? Você não tem que ter. É importante que todo mundo saiba disso. Você é obrigado a notificar uma suspeita. Você não tem que ter nenhuma prova. Você tem que substanciar o máximo que você puder para você poder ajudar o poder público a conduzir a partir daí. Mas você não tem obrigação de fazer prova. Mas você tem obrigação de notificar. E, inclusive, você falhando nesse processo, você pode ser implicado cúmplice. A lei em Riborel veio para apertar e arrochar essa situação. Eu também acho que quem sabe numa coisa dessa se cala é cúmplice. Exatamente. Hoje está bem apertado e quanto mais próximo você for da vítima, maior a sua pena, inclusive de cadeia.
Porque as pessoas têm que entender que o que o legislador pensou aqui, eu não tenho como ver esse crime, é um crime muito invisível. Eu preciso contar que a população vai ajudar também, vai atuar também. Então, você não tem que fazer o papel do delegado nem do juiz, mas você precisa chegar numa delegacia ou num Disque 100 anônimo ou pela internet. Eu concordo que todas as pessoas têm que denunciar em qualquer suspeita, porque é melhor que se verifique do que negligenciar. Isso é fato. Fato. Mas será que o que afasta um pouco as denúncias não é a estatística que só 1% também sofre algum tipo de punição? Porque a Sim, impunidade também é muito forte. Então, que muito. crença existe de quem está denunciando de que aquilo realmente vai ser efetivo? Ou como essa pessoa pode ir além nesse processo de ajuda para que realmente resolva aquele problema? Porque aparentemente o poder público Não está não. dando conta. Eu sei. É muito frustrante isso. É muito frustrante. Infelizmente, a gente está num país em que aparentemente o crime compensa, É, porque nada acontece. Essa sensação de impunidade é muito confortável para o abusador. Ele tá, só, eu faço o que eu quero. Se descobrir, depois eu sumo até me achar e eu conto com tantas regalias e daí. Então, eu acho que vai muito de um lado humano nosso, de, apesar dos pesares, notificar sim. Faz um Disque 100, abrir um BO, pode fazer de forma anônima, mas fazer a sua parte é importante, mesmo porque essa subnotificação aí, ela deixa a gente de olhos tapados. Ao menos você dá uma chance, uma pequena chance para essa criança ser salva. E fazer uma mobilização. Às vezes você suspeita alguma coisa na casa do seu vizinho, ô fulana, você já viu alguma coisa e tal? Ah, tudo bem, eu vou fazer, porque mesma coisa violência doméstica, né? Agora a gente sabe que os condomínios também têm que exato. notificar, porque antes ficava marido e mulher, ninguém mete a É. colher. Então a coisa só muda, Cláudio, quando tem alguém ali Papel da sociedade, né? brigando, É. brigando. E a gente sabe que muitos desses casos são conduzidos em segredo de justiça, então você não fica sabendo depois o que aconteceu. É muito frustrante, sim. Mas o que eu posso dizer para você como cidadã? Essa é a orientação que a lei nos dá, é o canal que a lei nos dá. E quanto mais a gente utilizar, mais força a gente ganha. Mas não tem, sei lá, nenhum outro órgão, conselho tutelar, qualquer Sim, coisa você assim pode que seja fazer. mais eficiente, pelo menos. Você cobra o conselho tutelar. O conselho, toda região tem um conselho tutelar. Delegacia e Ministério Público. Porque aparentemente uma coisa que funciona melhor são as ordens de restrição. Sim, Isso pode ser um caminho também. pode, pode, com certeza. Mas você precisa que o poder público conduza o processo internamente. Porque o que você vai fazer é, ó, tá Mas acontecendo. aí você vai já para uma linha de Ministério Público direto, né? Exato. Mas ele precisa estar envolvido. Porque Ah, você, como cidadão, ainda mais sem provas, você não tem não tem o que elementos, né? fazer. Por mais que dê vontade, você não tem um flagrante. Eu estou falando de uma suspeita. Agora, se você presenciou algo, se você tem alguma. Daí é ainda mais forte. Mas o que eu quero falar, assim, que seja só uma suspeita. Só algo que você ouviu. Aquilo pode ser a chance Ah, que aquela criança tem. não ignore, né? Nenhum Não fato. ignore. Não ignore. E se você é pai e mãe, menos ainda. Porque o principal recurso que o abusador tem é: ninguém vai acreditar em você. E ele tem pavor de ser descoberto. Pavor. Porque se amanhã não acontecer nada com ele, mas você sabe, e ele já tá queimado aqui e Essa tudo, exposição, né? acabou. Acabou. É. Acabou. E acho que a gente nem precisa considerar tanto a subnotificação para ter um outro aspecto, porque eu acho que os dados notificados já são muito alarmantes. Mas por que que um tema de tanta gravidade é silenciado? Olha, Cláudio, eu me pergunto, eu me pergunto muitas vezes. Eu já escrevi para vários lugares e tentei fazer muitas parcerias para ter conversas como a gente está tendo aqui, treinar professores, conversar com comunidades, com famílias, porque eu sei que essas informações nas mãos das pessoas são muito poderosas, são muito poderosas. E eu sei o quão cegas as pessoas estão, mas existe eu não sei se é tabu, se é medo, as pessoas não respondem.
Não, é muito difícil. Eu não sei se elas têm medo que eu vá chegar e vá falar coisas horrorosas e todo mundo vá sair chorando. E eu também não entendo como. Porque a lei ainda por cima, tá? É bom até a gente citar aqui. Existe uma lei que já deve ter aí os seus 4, 5 anos, que é obrigação das escolas trazer esse assunto para a sua equipe, treinar os seus profissionais e para a comunidade escolar também. Não se aplica. As delegacias de ensino sequer fiscalizam se isso está sendo feito. Não É vai, triste, né? não vai. Eu estou brigando há um tempão, consegui agora falar sobre isso no Congresso Montessori que a gente vai ter, mas há um tempão pedindo, gente, vamos abrir esse espaço, vamos falar. Ah, não, os pais não vão ficar confortáveis. O que os donos de escola costumam pensar? Que os pais vão achar que a escola vai sair fazendo denúncia em cima de todo mundo. Vamos trazer esse tema, daí vai falar de educação sexual, ninguém entende nada, eles vão achar ruim, vão achar que qualquer momento o Conselho Tutelar vai levar as crianças deles embora. E é um mar de ignorância que está matando criança. E que daí a gente fica aqui nessa revolta, mas que eu gosto de pensar que se essas pessoas abrissem um pouco os olhos para esses dados, a gente consegue reverter. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é um tremendo passo. Sim, sem dúvida nenhuma. E se as famílias começassem a cobrar das escolas, é o que é o meu grande pleito, que eu falo hoje os meus filhos não estão mais na ciência, né? Eles estão em outra escola, e eu falo para as outras famílias, gente, vamos cobrar, por quê? Porque eu tô tranquila com os meus filhos, você tá tranquilo com os teus, mas eu não sei qual que é a realidade dos coleguinhas deles. Eles podem estar sentados do lado de uma criança que está sendo abusada em casa, e eu não estou vendo, eu não estou lá, mas a professora tá, mas essa professora está preparada? Ela sabe o que fazer? Exato. Essa comunidade está treinada? Então, quando você cobra isso da escola, quando você cobra isso do clube, quando você cobra isso da natação, escuta, vamos falar sobre isso. Você, de quebra, protege um monte de criança. Um monte, a qual você não tem acesso direto, mas a escola tem. O clube tem. Poxa, vamos trazer o assunto? Vamos lá, pessoal, vamos falar disso, é para proteger as nossas crianças. Você está desconfortável porque certos desconfortos precisam ser vividos. Sem dúvida. E eu vou te dizer, Cláudio, 100% das vezes que eu falei isso, já falei em auditório com 1000 pessoas, já falei com um grupinho de 10, as pessoas sempre saem, sabe como? Aliviadas. Inclusive aquelas que tiveram um abuso no passado. É porque pelo menos está enxergando um caminho, um movimento, né? Exatamente, agora eu vejo, porque o trem que te pega é o que você não vê. Poxa, estava vindo na minha direção, mas você estava de costas. Agora você enxerga, agora você sabe o que fazer, sabe como conversar. Pode se aprofundar no assunto, inclusive, se você quiser. Mas agora você sabe. E tem mais: se você foi uma vítima que hoje carrega esse rombo no peito, você se sente visto. Não foi sua culpa, você não tinha a menor chance. Você tinha que ter sido vista, você tinha que ter sido orientada. Talvez os adultos naquele momento não tivessem prontos, mas a sua dor é legítima. E sabe o que mais? Tem o que fazer para você se ajudar. Conversar com alguém e abraçar essa causa também. Dá um alívio, Cláudio, quando a Sem pessoa dúvida. fala: cara, eu passei por isso, não foi à toa, agora eu tenho como proteger meus filhos e tem mais, eu vou falar lá no prédio também. Eu acho que a pessoa até se envolve mais no movimento também, Absoluto. para que mais ações sejam tomadas, mais pessoas tenham conhecimento sobre isso. Eu acho fundamental, sem dúvida alguma. Exatamente, porque A dor existe vira força. a dor vira força. É, A dor vira, ela é ressignificada e vira força. exato. Mas a gente precisa puxar isso um pouquinho, porque às vezes quem está afundado nesse poço não tem nem É, condições de olhar de outra forma. é verdade. Bom, e quem quiser saber mais sobre o tema, acompanhar os seus conteúdos, que são muito bacanas, como é que faz? Eu tô no arroba Mariana Ruski, Ruske, no Instagram da Senses, a gente também fala bastante sobre isso, arroba Senses School. E no LinkedIn eu tenho colocado bastante informação também, que é o Mariana Ruski, LinkedIn barra Mariana Ruski. Eu vou dar um testemunho como pai de duas crianças que estudam na Ciências, o quanto para eles é muito importante receber esse tipo de orientação e eles recebem efetivamente essa orientação lá na escola, eles sabem nomear, sabem identificar. Então, assim, eu me sinto talvez menos traumatizado depois desse tema, sabendo que os meus filhos eles estão tendo informação adequada para poder se proteger, e para a gente também não ficar, é claro, é nosso papel
observar os sinais, né? Mas a gente também não pode ficar totalmente noiado de que qualquer coisa é um problema. Então, eu acho que o melhor caminho é a gente orientar e instruir os nossos filhos para que eles saibam identificar e possam rapidamente, na hora que o primeiro sinal acontece, é, nos avisar para que a gente possa realmente ter algum tipo de atitude. Então, eu tenho muito, muito orgulho que meus filhos estudem numa escola como a Senses, né? Tenho muito orgulho mesmo. Obrigada. Eu fico contente de projetos futuros dentro da Senses, porque só o fato de eles estarem atingindo uma idade aí que talvez tivesse que mudar de escola, né? Porque Obrigada, só, Cláudio. a Senses só vai até os 6 anos, né? Então já estava me dando um pouco de pânico, né? Porque a gente sabe Obrigada. como é o mundo aí fora, né? E eu sou uma pessoa muito criteriosa, principalmente nesse aspecto da educação, porque eu senti na pele as carências de uma educação. Graças a Deus nunca passei por isso, mas eu falo que a gente não pode contar com a sorte o tempo inteiro, né? Então, quanto mais bem informado a gente tiver, melhor, Sim, né? Então, parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho, que a obrigada. Senses continue sendo um modelo, um exemplo de educação Obrigada. para o nosso tão grande Brasil, que poderia entender um pouquinho como é que funciona, educadores, tudo, eu acho fundamental, porque eu acho que é assim que a gente transforma uma sociedade. Muito obrigada, Cláudio. Para mim é um prazer, é muito bom poder contar com essa parceria sua e da sua família e com esse reconhecimento e com esse canal que a gente tem para poder conversar. Como você falou, a força do microfone é a maior força que a gente tem de poder disseminar informação, de poder trabalhar junto, de poder coordenar e ainda mais em assuntos tão importantes. Vocês podem ter certeza, você pode ter certeza, que por causa dessa sua iniciativa hoje, a gente tem grandes chances de ter salvado algumas crianças. Só dessa informação viajar um pouquinho mais longe, direta ou indiretamente, ela vai ter um impacto imenso, imenso. E se cada um puder levar um pouquinho mais adiante também, a gente vai fazer uma mudança grande. E eu tenho certeza que esse conteúdo você vai fazer questão de compartilhar. Não é para ajudar o nosso canal, não, é para ajudar famílias, ajudar uma sociedade, porque a gente precisa, desde já, assumir o nosso papel e vamos reduzir esses números. Tenho certeza que com a força de todos nós vamos chegar lá. Com certeza, com certeza. Conversem com seus filhos, ensinem eles o que a gente conversou aqui, escutem e confiem neles. Criem essa relação de confiança tão bonita que você vai se orgulhar para o resto da vida. Obrigado, Mari. Eu que te agradeço. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e conto com o seu compartilhamento também. Essa informação precisa chegar a todos, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!